Você precisa de uma consultoria do seu negócio? Como essa consultoria empresarial pode te ajudar? Além do mais, quais são os desafios de quem atua na área de consultoria empresarial? Meu nome é Samara Paiva, eu sou sócia fundadora da Alavanca Consultoria, junto com o meu sócio Pedro Henrique, que é meu sócio de vida também. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios e quando realmente você precisa contratar uma consultoria empresarial. Bem, para começar, eu queria que o Pedro se apresentasse um pouquinho para vocês, um pouco sobre a trajetória dele profissional. Nós começamos a Alavanca Consultoria já fazem 3 anos e a gente entrou no mercado muito pensando em trazer soluções para o meio corporativo. E a gente aqui dentro da Alavanca, a gente faz uma divisão também das nossas tarefas, né? Hoje em dia eu atuo mais com a parte comercial e o Pedro mais com a parte financeira. E dentro da consultoria a gente atua em áreas diferentes. Exatamente. Então, a gente, desde os primórdios da nossa consultoria, né, os primeiros trabalhos que a gente tentou realizar, a gente pensou no nosso produto sendo algo voltado à parte de estratégia de negócios, ou gestão de negócios, ou até mesmo a parte de operações. Então, são 3 dos pilares das empresas que a gente busca atender para a gente conseguir ser bem eficiente numa análise completa do negócio. Então, nesse sentido, a gente tem a parte de consultoria mais voltada para vamos tentar fazer o seu negócio crescer, expandir por meio de franchising ou então de mergers and acquisitions ou algo do tipo, voltada à estratégia que o cliente vai ter que adotar diante do mercado. Ao mesmo tempo, a gente tem a parte financeira para ver, olha, vamos ver como é que estão os seus resultados, para a gente conseguir realmente otimizar isso de alguma forma. Então, acredito que otimizar é uma palavra muito importante dentro da consultoria e nesse caso a gente pensa muito na parte de lucro que o cliente precisa melhorar dentro da empresa dele. E por fim, a outra parte que é a parte de operações, que isso vem até mesmo do DNA meio da Samara, da nossa formação como engenheiros de produção, que a gente tem esse viés de analisar processos dentro das empresas. Então isso é uma das partes mais importantes também, porque nesse sentido a gente pensa em análise de capacidade, em estoques, em logística. Então essa parte de operações, layout também, então são alguns pontos muito importantes a se levar em consideração em diversos negócios na hora de se fazer uma consultoria. Quando que é o ideal, né, às vezes falando pro pessoal, quando que é o ideal da contratação de uma consultoria empresarial? Assim, quando que você acha que o negócio está preparado para receber essa consultoria, o nível de consultoria? Eu acho que não existe um momento ideal para a gente poder pensar em trazer uma consultoria para dentro do nosso negócio, porque a gente precisa pensar na consultoria como se fosse um atendimento da área de saúde, só que voltado, no caso, para uma empresa e não para um ser vivo, no caso. E nesse sentido, a gente pode atuar com a consultoria desde o início do processo de uma empresa, quando ela deseja realmente dar os primeiros passos na estruturação de uma estratégia, de um plano de negócios, uma estruturação mesmo para poder fazer uma análise de viabilidade mercadológica para ver se tudo está de acordo com ela. Ou a gente também pode pensar num jeito onde a consultoria já entra no meio de uma empresa que já está caminhando, um carro que já está andando, e a gente entra para a gente poder fazer alguns ajustes para otimizar ela. Eu acho que a palavra principal dentro dessa parte de consultoria é justamente essa parte de otimização, que a gente tenta buscar um melhor resultado. Se você presta uma consultoria para um cliente e você não melhora o negócio dele de alguma forma, você praticamente não está fazendo a consultoria da maneira correta. Então, por isso que eu acho que da nossa metodologia da Alavanque, a gente sempre tentou trazer para os nossos clientes um pouco da parte de análise financeira dentro da consultoria. Então não adianta, por exemplo, um cliente falar com a gente, eu preciso reformular a minha marca, eu preciso melhorar aqui o meu processo produtivo. O que importa, no fim das contas, é a gente avaliar o quanto que isso está trazendo de lucro para ele, de vantagem financeira. Se ele vai aumentar o faturamento dele por meio de acréscimos de vendas, ou se ele vai conseguir melhorar o lucro por meio de otimizações de processos internos e de análises mesmo financeiras internas do negócio. É interessante que quando o cliente entra, a gente, assim, realmente é um dos primeiros focos, e talvez o cliente entra com o foco de, eu quero fazer marketing digital, né, por exemplo. Só que o foco do marketing digital é fazer com que o cliente cresça, com que o cliente venda mais, e um dos principais indicadores é o faturamento.
Então, quando a gente consegue conectar, a gente consegue um resultado muito mais eficiente, muito mais eficaz mesmo, porque você está vendo que a ação que você está tomando quanto ao marketing está impactando no financeiro. E esse é o principal ponto do cliente, né? E às vezes o cliente tem que dizer, mas você não vai trabalhar com tal área porque você precisa do financeiro. E esse sempre é algo que a gente tenta levar para o cliente. Olha, o nosso trabalho é em resultado. Se a gente está falando de resultado, a gente precisa falar de resultado financeiro. E dentro dessa frente do marketing, igual você mencionou, eu acho que vai muito por essa ideia mesmo, de que muitas empresas, agências de marketing pensam muito na parte de publicidade, na parte de branding, Sim. e acabam não voltando muito para realmente a análise interna do cliente, de como que as coisas vão funcionar e como que o mercado está adepto a esse tipo de coisa. Então, dentro da nossa ideologia de, poxa, vocês têm uma empresa de consultoria, por que vocês agora vão começar a mexer com o marketing digital? Só para poder surfar na onda do mercado? Não, a gente simplesmente observou que os nossos clientes de consultoria, eles estavam com essa necessidade de ter um marketing que gerasse mais resultados financeiros. Então não adiantava simplesmente, vamos produzir conteúdos online, vamos fazer agora tantos posts por semana. A gente precisava entender um pouco mais da parte do mercado, da estratégia de cada um, exatamente. Porque um marketing para uma clínica é completamente diferente de um marketing para uma fábrica, que é completamente diferente para vários outros nichos. Sim. Sim, e é interessante, por exemplo, um dos exemplos que eu dou muito também da questão da importância da conexão. Então, eu acho que dentro da nossa consultoria, né, acho que a importância da conexão de áreas, porque a gente tem pessoas atuando especificamente na área de pessoas, mesmo gestão de pessoas, na marketing, vendas, processos financeiros. Então, toda essa conexão, né, quando a gente traça principalmente um planejamento estratégico, né, a gente precisa fazer um alinhamento interno de tudo o que acontece dentro da empresa, como se fosse um mapeamento mesmo, um diagnóstico ali, para com que aí sim você traça a melhor coisa. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, às vezes é um cliente que está super investindo num anúncio para um produto ou um serviço. Aí beleza, ele está vendendo muito produto, e aí a gente vai ver financeiramente aquele produto não é o mais rentável. Não é o que realmente faz com que alavanque os resultados da empresa. Talvez ele ele tem um faturamento alto, mas ele tem um custo muito alto, ele tem um custo de produção muito alto, um custo de operação muito alto. E aí você tá conectando mais, ele tá vendendo muito, mas ao mesmo tempo seu resultado não tá vindo. E aí você fica, vou continuar investindo, tá dando resultado, mas o resultado não chega. Né? Então é um ponto importante. E dentro de uma consultoria, o que você acha que não pode faltar? Assim, o que você preza e que não pode faltar dentro de uma consultoria? Eu acho que o principal ponto da consultoria, eu acho que é a entrega do valor. A gente tem que entregar um valor realmente para o nosso cliente. Não adianta a gente simplesmente fazer um projeto para poder... o cliente pediu para a gente fazer X. A gente vai lá e entrega X, mas foi um X que não trouxe valor para ele. Então, eu acho que dentro disso, a gente precisa sempre pensar no resultado mesmo que a gente vai dar para ele. E para isso, existem várias ferramentas, várias metodologias, vários tipos de trabalho que a gente pode desenvolver para poder chegar nesse resultado. E para todos eles, uma coisa que a gente adota muito aqui também da nossa consultoria, desde os nossos primórdios aí no mercado, é a parte de um diagnóstico bem feito. Então, para a gente poder entender a dor do cliente, para a gente poder trabalhar com isso, a gente precisa diagnosticar muito bem o que está acontecendo no negócio dele. Então, a gente, obviamente, que durante as nossas conversas iniciais, a gente já vai pegar com ele um pouco da noção do negócio dele, da experiência que ele já tem, de toda a visão que ele já tem do negócio, mas a gente vai precisar ir um pouco mais a fundo para avaliar dentro da DRE, dentro do balanço, dentro das operações, a gente poder avaliar se realmente não existe mais nenhum ponto de risco ou de controle para a gente poder mitigar dentro do negócio dele. Porque às vezes o cliente está com uma dor financeira acreditando que o problema é nas pessoas, quando na verdade o problema é na operação. Ou quando existe uma nova solução inovadora no mercado que o cliente ainda não pensou em trazer para a empresa dele. Então são coisas que a gente precisa sempre analisar muito bem. É um trabalho realmente analítico, ao meu ver. Sim. E não pode ser um trabalho igual muitas vezes a gente vê pessoas que pensam no consultor e já pensam numa pessoa de terno, que fala bem, que anda para lá e para cá dentro das empresas como se fosse um chefão. Eu acho que o principal não é isso. A gente precisa realmente
trabalhar junto com as pessoas Sim. dentro da consultoria. Não é a gente chegar dando ordens, chegar falando, ó, essa é a direção, agora se vira com os seus funcionários para você Sim. conseguir caminhar. A gente precisa ir junto com eles, Sim. entender os problemas, trazer resultados junto. Sim, eu acho que é conectar a técnica com o conhecimento, né? Então, assim, um exemplo, assim, claro que a gente já teve foi de uma indústria que precisava modificar o layout, a gente sabia que precisava, a gente já tinha uma noção do que a gente queria, do que a gente acreditava já que era o ideal ali de produtividade, só que quando a gente levou para operação também, a gente queria escutar eles para fazer com que o nosso pensamento estivesse muito conectado com quem opera, porque não é no gestor que está a solução, né? Às vezes, muitas vezes, em quem está operando, que ele sabe exatamente quais são os gargalos, o que ele está demorando para fazer, o que gasta mais tempo, o que poderia ser mais eficaz. Então, essa conexão gera muito mais resultado do que simplesmente um projeto entregue e que não é implementado, né? Então, a gente tem muito essa questão também da implementação. Eu posso te entregar um projeto, né? Eu sempre falo muito com os clientes, eu posso te entregar um projeto, mas eu vou ficar muito triste se eu só te entregar um projeto. Eu vou precisar implementar esse projeto para fazer com que realmente o resultado venha. E essa implementação, muitas das vezes, ela não é de última hora, né? Ela não é rápida. Ela precisa de uma mudança de cultura, ela precisa de outras coisas para fazer com que uma implementação seja eficaz, né? Então, o quão importante é a gente trabalhar nisso juntos, né? Então, quais são as maiores dificuldades no mercado da consultoria? Assim, o que você acha que é uma das maiores dificuldades para você que atua com consultoria? Bom, eu acho que dentro da consultoria, uma dificuldade grande que a gente encontra é realmente a peculiaridade que existe em cada empresa. Então, da mesma forma que talvez um clínico geral, a gente na consultoria, a gente pode às vezes se especializar um pouco mais para poder atender um determinado tipo de problema, mas cada negócio é uma coisa completamente distinta. Então, se a gente, mesmo que a gente defina um produto, que seja, vamos trabalhar apenas com planejamento estratégico para negócios, a gente vai atender uma fábrica, vai atender uma loja, vai atender uma clínica, o tipo de estratégia, o tipo de análise de mercado, de viabilidade, é algo que é completamente distinto. Então, isso sem mencionar também na questão do porte da empresa. Porque se a gente pensa em uma empresa que tem 2, 3 funcionários, depois uma outra com 20, 30, outra com 100, 200, outra com mais de 1000, isso daí muda bastante o tipo de trabalho que a gente precisa desenvolver. Então, eu acredito que para ser um consultor, uma coisa muito importante é você realmente estudar muito, você precisa pesquisar muito e você precisa ter também um bom jogo de cintura para a gente poder entender e ter paciência para poder entender as particularidades de cada negócio. Porque, igual eu mencionei aqui em alguns exemplos, o tipo de atendimento que a gente presta Sim. é muito diferente. E cada cliente tem a sua necessidade, tem o seu sonho. Então, isso daí é um outro ponto muito importante da gente amadurecer no nosso pensamento como consultor. Porque, às vezes, a gente atende um cliente que a gente vê que ele pode caminhar por uma direção, mas ele tem um sonho de ir para outra. E o nosso trabalho é realmente auxiliar o cliente a atingir os objetivos dele. Não adianta a gente só pensar também no melhor do mercado e do negócio. Sim, com certeza. Então, toda essa parte de atendimento e análise é uma coisa que eu acho que exige muita cautela. O profissional da consultoria precisa ser muito cauteloso para conseguir atuar. É o equilíbrio ali entre mercado e objetivo, né? É muito isso, aquilo que você quer oferecer. Exatamente. E se você tivesse que dar um conselho para quem quer começar a empreender? Não case com a sua sócia. Bom, essa pergunta eu admito que é uma pergunta um pouco difícil para a gente, porque no nosso caso, no nosso exemplo, eu acredito que o empreendedorismo nunca foi algo que me veio à cabeça. Então foi algo realmente que foi acontecendo e a gente foi encontrando uma forma de atuar clientes aqui, foi criando um gosto e uma paixão pelo que a gente estava realizando e a nossa empresa, ela simplesmente aconteceu. Não foi algo que a gente falou, vamos lá pensar em uma empresa XYZ. Então isso também foi muito prazeroso aí da origem da Alavanque, que foi algo bem natural. Então, desde que e até hoje, a gente reformula e modifica e inclui outros braços, igual o nosso braço na parte de gestão de pessoas, de marketing. Então são coisas que a gente vai mudando, reformulando. Mas dizendo, eu acho que de modo mais genérico, eu acredito que o importante para um empreendedor
ele conseguir entender bem sobre o produto que ele quer oferecer, ou o serviço, no caso, né? O serviço também é um tipo de produto. Então ele precisa entender sobre esse serviço e analisar com cautela se o mercado ele vai ter realmente uma aprovação desse tipo de produto ou serviço que ele gostaria de oferecer. A partir daí, depois que ele tiver uma análise muito bem feita de como que tudo vai correr, aí é simplesmente, eu acho que arriscar. A gente nunca tem certeza de nada. A gente precisa muitas vezes ir no risco. Então, várias vezes a gente faz um investimento em algo que não dá certo e a gente depois vai para o próximo e vai no outro. Então, é muito importante a gente arriscar, se a gente tem realmente um sonho para a gente poder construir. Que, igual eu mencionei na Alavanque, não foi algo que foi planejado por mim desde o início da minha vida. Nunca foi algo que eu pensei, vou fazer uma empresa de consultoria. Mas à medida que a gente foi trabalhando e foi pegando experiência, eu tive passagens por outras empresas de consultoria anteriormente, antes da Alavanque, tanto na parte de auditoria das Big Four, quanto também em empresas júnior. Isso foi muito importante para poder conhecer um pouco mais desse mercado da consultoria. Até chegar a um ponto que a gente amadureceu o suficiente para a gente poder falar, pronto, agora vamos dar uma força um pouco maior no nosso produto, no nosso negócio. E não mais apenas ser prestador de serviço para outras empresas. Bem, gente, então a gente compartilhou um pouco aqui da Alavanque, né, de como a gente começou também um pouco. Acho que eu e o Pedro, a gente começou juntos desde sempre, então a profissão nos ligou, né? Então é muito bom poder compartilhar isso com vocês, realmente auxiliar o próximo, auxiliar, acreditar mesmo no poder do empreendedorismo. Acho que é uma paixão muito forte pra gente, a gente acredita muito nesse impacto. E a gente sabe o quanto a gente consegue otimizar coisas e ter melhores resultados para os negócios em pequenas mudanças, talvez, sabe? Então eu acho que é só mais um olhar que a gente possibilita também para o negócio. Então é você realmente tornar o negócio mais rentável. Então a gente quer possibilitar isso para o negócio porque o negócio ele precisa ser sustentável. Então a consultoria vem muito para isso. Não, e eu agradeço muito pelo convite, por ter participado desse bloco também. Eu acho que é muito importante a gente sempre trazer para as pessoas sobre a importância que é o trabalho da consultoria no mercado. Que a consultoria é algo que realmente a gente fica satisfeito Sim. em ver o crescimento dos nossos Sim. clientes. Não apenas o nosso crescimento, Sim. mas o crescimento deles. Sim. Então isso é algo que é muito importante, muito prazeroso dentro do nosso ramo. Então por isso que a gente gosta de compartilhar o máximo possível de conhecimento. A gente deixa as portas abertas também para qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de dúvida, para entrar em contato com a gente poder buscar um jeito de ajudar vocês também. Bem, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre a Alavanque, a gente vai deixar aqui o link do nosso site, também as nossas redes sociais, para vocês entrarem em contato e a gente pode bater um papo, entender um pouco melhor sobre o seu negócio, e vai ser um prazer pra gente. Então, até a próxima, até o nosso próximo bate-papo aqui.